Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo a análise do jogo Vitória 3, Bahia 2. Um jogo muito ruim do Bahia. Não repetiu as últimas atuações no jogo considerado o mais importante da temporada, principalmente para a torcida, principalmente pela rivalidade, e o Vitória foi melhor. Tem que se dizer a verdade. O Vitória foi melhor, teve as melhores oportunidades, as melhores chances e o herói da partida, o veterano Osvaldo, que fez 2 gols. E além de outras jogadas também. A derrota do Bahia merecida, principal teste do ano, o Bahia fracassou. Essa que é a verdade. O Bahia fracassou e além do mais, Rogério Ceni escala mal o time. Primeiro, Adriel no gol. Para mim foi um erro. Na partida mais importante, tem que colocar o melhor goleiro, que é o Marcos Felipe. Adriel, não vou dizer que foi falha, mas errou em 2 gols. De 3 gols do Vitória, ele poderia ter se saído melhor. Goleiro tem que defender as bolas fáceis e fazer algumas difíceis, coisa que o Adriel não fez hoje. E o vilão da partida foi, sem dúvida nenhuma, portanto, o Rogério Ceni, que falhou onde não deveria ter falhado. Que tivesse falhado contra o América, tivesse entrado com o time reserva contra o América. Mas não, foi com os titulares e alguns jogadores estavam claramente desgastados. Principalmente o Everton Ribeiro, que não repetiu as suas outras boas atuações, e Caio Alexandre também muito desgastado para essa partida. Outro que ficou devendo futebol foi Jean Lucas, que tinha tido algumas atuações boas pelo Bahia e hoje fracassou retumbantemente. Vitória estava mais inteiro, me pareceu, principalmente fisicamente, corria feito louco e o Bahia errava muito, errava demais. Bahia sentiu o desgaste físico de jogadores importantes, principalmente no setor do meio de campo. Everton Ribeiro pouco participou, não jogou, não apareceu, não foi o destaque da partida. E Jean Lucas, outro que não esteve bem, pouco participativo também. Everaldo, mais uma atuação fraca, apesar de que participou de um gol. E o Bahia, o Rogério Ceni, melhor dizendo, segue prestigiando a dupla Canu e David Duarte. Era jogo para Vitor Cuesta. Era jogo para Vitor Cuesta. Mas prefere continuar prestigiando, não sei até quando. E eu venho dizendo isso desde o ano passado. O Bahia precisa de um zagueiro xerifão e precisa de um centroavante matador. Será o Oscar Estupiñán? Não acredito, não acredito. Mas quem sabe? Não conheço o jogador. Eu preferia que fosse contratado um centroavante da primeira prateleira, coisa que o Estupiñán não é. Pode surpreender. Não estou cravando aqui que Estupiñán não vai dar certo. Assim como o Cauli, ninguém conheceu o Cauli. E é o jogador que é, pretendido pelos grandes clubes brasileiros. No primeiro gol, erro de saída de bola do Bahia. Gilberto mais uma vez esteve mal. Bahia pouco criou. O meio de campo não esteve inspirado, essa aqui é a verdade. Canu muito inseguro. David Duarte mal, lento. E o Bahia precisa de um zagueiro. Cuesta pode ser um deles. Por que não Gabriel Xavier, hein? Quando entrou, entrou bem. E o Bahia consegue virar e depois entrega o jogo. Com a derrota, o Bahia cai para a segunda posição no Baianão, com 13 pontos. Juazeirense assume a ponta com 14 pontos.
E o Vitória vem logo em seguida abaixo do Bahia, com os mesmos 13 pontos. Primeiro tempo de ritmo intenso, um gol no começo, virada antes do intervalo. Logo aos 5 minutos, o gol do Osvaldo, né? O Alejandro domina no meio dos dois zagueiros. No meio dos dois zagueiros. O Bahia, muita dificuldade para se impor, para dominar, para criar jogadas. Mas, mesmo com todas essas dificuldades, aos 15 minutos, um contra-ataque com Jean Lucas, que passa para Cauli, que toca para Everaldo e dá uma assistência sob medida para Tassiano empatar a partida 1-1. Osvaldo depois quase fez o segundo do Vitória para uma grande defesa de Adriel. Foi bem o Adriel nesse lance aí, tem que se dizer isso também, né? E antes do intervalo, brilhou a estrela aí de Everton Ribeiro, cruzamento preciso de Luciano Juba, um dos poucos que se salvaram, hein? Juba, um dos poucos que se salvaram. E o Everton Ribeiro, de cabeça, vira para o Bahia antes do intervalo da partida. E no segundo tempo, Vitória, buscando empate, pressiona, né? Contando, claro, com a força da torcida, que lotou o Barradão, e o Osvaldo aparecia completamente livre na área. Isso que o Rogério Ceni tinha alertado na última entrevista coletiva, que ele conhecia o Osvaldo e que era um jogador perigoso. Por que não fez marcação em cima do cara? O cara jogou livre praticamente e assim foi o destaque da partida. Bahia tentava administrar, estava vencendo o jogo na casa do adversário, mas aí vem a expulsão de Rezende aos 26 minutos. Com um a mais, né, Vitória se lança ao ataque, pressão em cima de pressão. E aos 29 minutos, Osvaldo empata e aos 38 minutos a virada. Em um lance de escanteio, Alejandro cabeceou para fazer o 3-2. Individualmente, dá para se dizer que Adriel foi muito mal, sofreu gol em chute defensável de Osvaldo. No segundo tempo, poderia ter evitado o terceiro gol do Vitória, e é um goleiro que não inspira confiança. Tudo bem, em todo o Baianão, o titular foi Adriel, sem problema nenhum. Agora, quando se trata de clássico, tem que colocar os melhores. Clássico é clássico. Bavi é Bavi. Tem que colocar os melhores e tinha que ter colocado o senhor Marcos Felipe, senhor Rogério Ceni. Mas, enfim, Gilberto errou o passe no gol do Vitória, pouco fez ofensivamente, foi muito mal o Gilberto. Canu, também vários erros, já falei demais dele, né? Jogo ruim do Canu, assim como David Duarte, muita dificuldade na marcação dos dois, né? Tanto do Canu como do David Duarte. Luciano Juba, do quarteto da zaga, foi o que escapou, foi o que se salvou, né? Deu uma boa assistência aí para o Everton Ribeiro, foi o menos pior aí do sistema defensivo, mas que lançava-se para o ataque também. Caio Alexandre, muita dificuldade, muito mal no jogo hoje, assim como Jean Lucas, péssima partida e ainda foi expulso, né? Everton Ribeiro, muita dificuldade para criar jogadas e ainda foi expulso. E o Cauli esteve pelo menos participativo, né? O Cauli participativo no primeiro tempo, sobretudo, mas no segundo tempo sumiu do jogo também. Tivemos aí também o Iago Felipe, que não comprometeu pelo menos. O Cicinho perdeu aquela disputa para o Alejandro, né, no gol da virada. No mais fez a sua parte ali. Tassiano marcou o primeiro gol, participou do segundo, muita movimentação. Foi um dos melhores do time do Bahia, tá, o Tassiano. E o Rezende, irreconhecível, né? Deixou espaços, fez 2 faltas fortes e acabou sendo expulso, o que comprometeu aí o jogo do Bahia. E o Everaldo, né,
fez o que tinha que fazer, participou das jogadas ofensivas, deu assistência, uma boa assistência para o gol do Tassiano, só que no segundo tempo sumiu, né? Então essa foi a derrota, né, do Bahia para o Vitória, 3-2, e aquela história de que o Bahia ia golear, que o Bahia ia... Tinha até a frase daquele apresentador, comentarista, fuja, corra do Bahia, acabou não acontecendo para frustração da imensa e apaixonada torcida do Bahia. Próxima partida, o Bahia vira a chave, é Copa do Brasil, Motoclube, quarta-feira, em São Luís, no Maranhão. Foi o que eu vi aí dessa derrota que dói, né? Essa derrota que dói pro Vitória, pro rival, 3-2. Mas, repito, foi uma vitória merecida do Vitória, que teve mais gana de jogar, mais vontade de jogar, mais preparo físico, mais força física. E o Bahia não se preparou para essa partida. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui no campo dos comentários o que você achou da partida, quem foi o perna de pau, quem foi o craque da partida. Não esqueça do joinha, hein? Não esqueça do joinha, não custa nada. Se você não for inscrito no canal, te inscreve agora, dá uma força pro Kodama. A todos, uma boa noite, beijo no coração e fique com Deus.